Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter você aqui comigo. E... como é que começa? Espírito Santo me ensina. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Tô horrível, Espírito Santo. Vamos lá. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu quero dizer que é muito bom ter você aqui comigo. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma das histórias da minha vida. Eu acredito que tenha sido um divisor de águas na minha vida. E eu queria compartilhar com vocês porque eu acredito que vai edificar a vida de vocês. Talvez alguns ouçam e não acreditem, talvez outros ouçam e ficam surpreendidos. Eu espero que Deus de alguma forma fale com você. Essa história ela começa no ano de 2012, no dia 28 de fevereiro. Às vezes eu fico viajando, sabe, pensando assim, tipo, meu Deus, naquele dia, né, eu acordei, eu não imaginava que a minha vida poderia mudar pra sempre. Bom, nessa época eu ainda fazia faculdade, e aí eu me lembro, né, que me arrumei, tudo direitinho. Meu irmão, inclusive, ia comigo nesse dia, né, no caso, a gente ia pegar o ônibus pra ir pra faculdade. E meu irmão desistiu de ir. Depois eu volto pra contar a vocês mais ou menos como é que aconteceu, né? O que aconteceu, que já foi um milagre do Senhor também ele não ter ido comigo. Enfim, então eu me lembro que eu fui pro ponto de ônibus. E aí, gente, chegando lá, eu me lembro que alguns dias antes eu tinha ouvido, né, algumas pessoas falarem que tava acontecendo muito assalto ali. E aí o que acontece? Tava naquele ponto e tava tipo o tempo todo, né? Olhando pra trás, meu Deus, tomara que ninguém me assalte. É porque nessa região tem muito pivete, quer dizer, aqui em Salvador a gente chama pivete, né? Talvez na sua região seja trombadinha, sabe? Aqueles meninos que roubam, enfim. Inclusive, pra quem não sabe, eu moro em Salvador. E esse acidente aconteceu na Avenida Ponocô, que é uma das principais avenidas de Salvador. E aí, gente, pois bem, eu tava lá, né, esperando meu ônibus. E, sem mais nem menos, em uma dessas viradas de pescoço que eu tava olhando pra trás, né, pra ver se tinha alguém, algum possível assaltante, eu só ouvi a zoada. Nossa, não, e o mais louco de pensar é que eu tô contando isso aqui pra vocês agora, é como se eu conseguisse ouvir essa zoada na minha cabeça. Eu acho que se fosse um trauma, né? O Senhor já me ajudou a superar bastante esse trauma, mas é uma coisa que não tem como você esquecer. Enfim, só ouvi essa zoada, então eu me lembro que eu olhei pra cima e eu só vi aquele carro imenso vindo na minha direção. Eu confesso pra vocês que na hora que eu vi aquele carro, não, eu me lembro assim que eu pensei assim, Não, isso não é verdade, isso é um sonho. eu não sei como é que eu consegui pensar tudo isso em questão de segundos. Eu pensei, Meu Deus, isso é um sonho. E eu pensei, não, isso é verdade, eu vou morrer. e eu me lembro que eu fechei o olho assim, gente, esperando pelo impacto. Sabe aqueles filmes que a gente vê de terror, que a gente vê aquelas meninas, tipo assim, que tá vindo ladrão, assaltante ou tubarão e a pessoa fica imóvel e você fica no filme, tipo assim, Vai, sua louca, se baixa. sabe? Eu sou uma dessas pessoas que falava isso até passar por essa situação. E eu fui aquela menina nessa situação. O carro tava vindo na minha direção. Foi tudo questão de segundos e eu não consegui mexer um dedo, gente. Eu juro pra vocês. Eu não consegui mexer um dedozinho. Eu não consegui. Eu só fiquei parada e esperei pelo impacto. Eu me lembro que eu fechei o olho assim e falei, meu Deus, eu vou morrer. Fechei o olho. Gente, por mais louco, né? Que foi agora que eu desfecho toda a história. Na hora que eu fechei o olho, esperando ser esmagada por aquele carro vindo na minha direção, voando. Eu só senti duas mãos pegando no meu braço. Pegou no meu braço, me levantou e me arremessou. Pronto, é aquela hora, né, que as pessoas ficam na dúvida. Meu Deus, ela tá doida e tal. Não, gente, eu senti duas mãos pegando literalmente no meu braço. Mas a mão, ela não me empurrou pra baixo. Eu senti meu corpo sendo levantado e arremessado. Eu me lembro que a última coisa que eu vi foi os meus pés. Porque, tipo assim, como, né, eu creio sim que um anjo do Senhor, ele me levantou e me arremessou. Se alguém tivesse me empurrado, no mínimo eu ia cair. Mas eu me lembro que eu vi meus pés assim, ó. Tipo, sabe quando alguém joga? E aí, no caso, vocês estão entendendo? A perna da pessoa faz tipo assim. Eu me lembro que a última cena que eu vi antes de fechar o olho foi a minha perna. E o que aconteceu na verdade? Uma mulher, né? Eu vou mostrar na foto pra vocês verem mais ou menos como é o ponto do Ponocô. Vocês devem estar vendo agora. Enfim,
tinha, né, o ponto de ônibus desse lado e tinha a Avenida Bonocô, que é uma avenida de fluxo intenso. Então os carros ele vêm a 70, a 80. Então o que eu acredito que aconteceu? A moça que bateu, que era a dona do carro, ela provavelmente veio distraída. Ela disse que passou mal ou dormiu, eu não sei. Quando ela deu em si, não sei se acordou, não sei se, sabe, se ligou no momento que ela estava distraída, que ela viu que ela ia bater no carro, o reflexo dela que ela jogou, pra azar, né, das pessoas que estavam ali, o carro bateu no meio fio, e nas que bateu no meio fio, o carro, ele levantou, entendeu? Ele bateu, pá, ele ainda bateu num poste e levantou. Na verdade, esse poste ainda eu acho que foi outro milagre. Porque esse horário que eu tava no ponto, que era 6h50 mais ou menos, um horário muito cheio. E se não tivesse o poste pra bater, o carro ia sair levando não sei quantas pessoas. No final das contas, que eu senti o anjo do Senhor me levantando, me arremessando pro lado. E eu me lembrei que a primeira coisa que eu pensei quando eu abri o olho foi: Meu Deus, não acredito que eu tô viva. porque realmente pra mim era uma coisa surreal eu estar viva depois de tudo aquilo que eu tinha visto. E aí, gente, começou a pior parte. Na hora que eu levantei, eu lembro que eu vi várias pessoas jogadas no chão. E uma delas, inclusive, veio ao óbito. Vocês podem até pesquisar na internet. Acidente Bonocô, mata um e deixa 5 ou 6 feridos, alguma coisa assim. A primeira coisa que eu pensei quando eu abri os olhos foi: eu não acredito que eu tô viva, porque pra mim, viver toda aquela situação depois de tudo aquilo, eu achava que eu ia estar no céu, não sei, enfim, eu não achei que eu ia estar viva depois daquilo. E aí eu me lembro que quando eu abri o olho, que foi a pior parte, quando eu comecei a ver aquelas pessoas deitadas, várias pessoas jogadas, gente. Na verdade, essa mulher estava atrás de mim, eu me lembro dela quando eu cheguei, pela roupa dela. Ou seja, eu tava na frente dela, eu era pra ir junto com ela. Infelizmente, ela morreu, pelo que eu soube, ela teve várias... Acho que os órgãos romperam, uma coisa assim bem complicada. E ela não conseguiu sobreviver, infelizmente. E eu me lembro que eu levantei tão desesperada, tão assim, meu Deus, sem acreditar naquilo. E aí a pior parte do acidente que, né, na hora que você levanta, tipo assim, você tá tentando... entender tudo aquilo que aconteceu, né? E aí, gente, eu falei assim: meu Deus, eu preciso ligar pra meu irmão. E é uma coisa de louco, a adrenalina, né? Começa a subir. Eu tava tentando discar o número, não tava conseguindo discar. Eu me lembro que eu pegava o celular e ficava tentando. Eu falava assim: Meu Deus, por que eu não tô conseguindo? aí pronto, tipo, aí tudo começou a vir à tona. Eu comecei a chorar desesperadamente. Mas Deus foi tão bom. Eu vi Deus em todos os momentos. Em todos os momentos eu vi a bondade do Senhor naquele dia. E aí algumas pessoas que estavam, porque atrás desse ponto de uma floricultura, olha só que coisa. Eu tava chorando muito, porque eu tava muito ansiosa. Eu consegui falar com meu irmão. E eu me lembro que eu falei com ele Assim, me ajuda, vem pra cá, eu tô no... Ele disse, ele depois me relatando, disse que nem não entendeu nada que eu falou. Ele pensou que tinha sido assaltada. Tanto que o bichinho, ele saiu correndo de casa, com um pé de uma sandália e com um pé de outro, tentando me ajudar. E chegou assim, todo descabelado, porque tava dormindo, ele acordou. E aí umas pessoas que estavam na floricultura me pegaram, me levaram pra dentro da floricultura. Gente, com o arremesso, né, que eu fui arremessada no chão, eu tive algumas escoriações, que foi no joelho e aqui, no meu braço, né, no cotovelo aqui. E ali eu comecei a ver mais uma vez o cuidado do Senhor. Elas começaram a limpar minhas feridas, amarraram meu cabelo, limparam meu suor, me deram água e começaram a me acalmar, e aquele cuidado todo. E eu sem acreditar de que tudo aquilo tinha acontecido, porque é uma coisa muito doida. Eu sempre pensei: nossa, era pra eu estar morta. Porque eu me lembro que eu vi a moça que ela faleceu, ela tava no chão, se parecendo um boneco. Ela tava toda... Acho que deve ter tido várias fraturas, porque ela foi horrível, enfim. E eu tentando assimilar tudo aquilo. E me lembro que eu fui na ambulância chorando o tempo todo, chorando. E todas as pessoas que encostavam em mim, eu falava assim: você acredita em milagres? Deus é um Deus de milagres, o Senhor me salva. Eu me lembro que eu falava isso o tempo todo, né? Eles me levaram pro HGE porque, tipo assim, eles viram que eu tava com umas escoriações, então por segurança a recomendação é que a pessoa faça radiografia, tudo, tomografia, pra ver se não teve nada. Porque às vezes a pessoa não apresenta na hora, né? Mas depois apresenta. Gente, o tempo todo, eu me lembro que eu tava tão em choque e eu só conseguia falar isso: você acredita em milagres, isso é um milagre, Deus me salvou, era pra eu ter morrido, era pra eu estar no lugar, era pra eu estar tendo junto com essa moça que morreu e não sei o que. Eu chorava muito e eu vi muito, assim, a mão do Senhor naquele dia. Até as pessoas que me atenderam no HGE, gente, os enfermeiros que me atenderam foram pessoas super dóceis. O enfermeiro que fez a minha radiografia, eu ainda fiquei pensando assim: cara, será que esse cara é de verdade? Será que é um anjo? Eu já tava tão na vibe, então tipo, cara, eu tô aqui porque Deus quis um milagre. Porque ele era tão dócil, ele era tão simpático, que eu fiquei assim chocada. Nunca fui atendido por um enfermeiro tão simpático que nem ele.
E ali eu vi mais uma vez o cuidado do Senhor até nessas coisas. Eu cheguei logo, fui atendida, as pessoas que me atenderam foram super ágeis, super simpáticas, sabe? Super solistas, e eu ali o tempo todo desesperada, chorando, falando o que o Senhor tinha feito na minha vida. E eu creio que uma semente foi plantada até ali mesmo. E depois que passa tudo, né, que aquele choque, né, passa, você começa a assimilar as coisas. E o Senhor fala, né, muitas vezes, e é isso que é importante que a gente esteja atento ao que o Senhor fala. Às vezes, com um sonho, às vezes Deus usa uma pessoa. E alguns dias antes de acontecer o acidente, eu me lembro que, tipo assim, eu tava no começo da faculdade, tava nos primeiros dias da faculdade, foi na primeira semana, se não me engano. Alguns dias antes do acidente eu tive um sonho, não me lembro se foi 15, foi alguns dias antes, sabe, não foi por tanto tempo. E eu me lembro que eu tive um sonho que eu tava num lugar branco, num lugar todo claro, assim, e eu vi um homem com as vestes compridas, e ele tava com um sapato branco, e eu me lembro que ele me abraçava por trás. E ele falava assim pra mim, ele sussurrava no meu ouvido: ainda que tu passes, eu me lembro que ele enfatizava no tu, ainda que tu passes pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu estarei contigo. E ele me abraçava, e o abraço dele parecia que, eu não sei explicar, parecendo que entrava no meu espírito, na minha alma, sei lá. E eu acordava com uma sensação tão assim, eu não sei explicar o que foi aquilo, mas eu entendi que foi algo do Senhor. Só que na época eu não tive discernimento pra entender o que Deus estava querendo falar comigo, sabe? Às vezes a gente tá tão focado em algo, a gente quer isso, quer que seja assim, da nossa maneira, dessa forma, quer que Deus fale a respeito disso, e às vezes a gente precisa entender, precisa estar sensível ao que o Senhor quer, a gente precisa perguntar ao Senhor. Na época eu me lembro que eu não perguntei, eu simplesmente, eu me lembro que eu acordei, porque quando você fala assim, morte, eu fiquei assim, tipo, ai, Deus é mais, não, mas espera, o Senhor deve estar falando sobre vestibular. Quando eu tive o sonho, eu estava esperando o resultado, e quando aconteceu o acidente, eu tinha recebido os resultados, eu já estava começando a faculdade particular. E aí eu falei, nossa, deve ser o Senhor me dizendo que eu tô passando pelo vale, que é o vestibular, e eu vou conseguir ser aprovada. Era minha interpretação, é isso, e não sei o que e tal, tá. Enfim. E eu me lembro que no mesmo período minha mãe teve um sonho. E nesse sonho minha mãe disse que alguém chegava pra ela e falava assim, olha, leia Salmo 116. Tá, ela foi ler o Salmo 116. E ela leu o Salmo 116, e o único versículo que chamou a atenção dela foi o 116:15, que fala, sabe aquele que fala, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos justos, do justo, né? E eu me lembro que ela ficou assim, meu Deus, que é isso? Deus falando de morte. E no Salmo fala de algumas coisas, mas o que tocou no espírito dela foi morte. Eu me lembro que meu irmão ficou assim, tipo, ai minha mãe, o Salmo fala tanta coisa, você vai falar logo de morte e tal. Você vai pensando na morte, não deve ser morte não. Mas no espírito dela, ela tinha recebido aquilo, sabe? A gente tem que estar muito atento ao que o Senhor e o que o Espírito fala pra gente. E ela repreende, mesmo assim, meu irmão falando e tal, ela repreendeu o espírito de morte na família e tal. Olha só como o Senhor faz as coisas. E logo depois eu tive esse acidente. Por incrível que pareça. E naquele dia eu vi se cumprindo na minha vida 2 salmos. O Salmo 23, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor esteve comigo o tempo todo. E eu vi literalmente se cumprir na minha vida o Salmo 91, que fala que o Senhor dá ordem aos anjos dele para que os anjos dele nos guardem. Gente, eu vi ali literalmente se cumprir na minha vida, e eu vi que a Bíblia é real. Depois desse dia, nunca mais eu fui a mesma pessoa. E aquilo mudou minha vida para sempre. Mudou porque, sabe, depois que você passa pelo vale da sombra da morte, você vê como a vida é um sopro. Então, hoje você tá aqui, hoje eu tô aqui, mas a gente não sabe do nosso amanhã. A verdade é que a gente vive dia após dia, como se a gente tivesse 1000 anos, mas a gente não sabe até quando nossa vida vai durar. Eu não tô querendo desejar pra que ninguém morra amanhã, nem eu. Quero viver muitos anos, eu quero que você viva muitos anos. Mas a mensagem que eu quero deixar pra você é que você creia no Senhor de todo o seu coração. É que você vive essa vida intensa, seguindo ao que o Senhor deseja pro seu coração. Talvez você caiu aqui nesse vídeo por acaso, talvez alguém te recomendou. O que eu quero te dizer é que esse Deus que me salvou da morte, esse Deus que me ama, Ele também te ama. Mas o que a gente precisa é estar atento para o que Ele fala. É realmente se submeter, falar assim, Pai, eu desejo fazer a Tua vontade, eu quero seguir o que o Senhor deseja para mim. Tê-lo como amigo, é confiar realmente nele. Não acredite que você veio aqui só pra viver esse mundo, não foi para isso. O mesmo Deus que me salvou e que tem um propósito na minha vida, é o mesmo Deus que tem um propósito para você, um propósito lindo, muito maior do que você imagina, do que você projeta, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que esse testemunho tenha abençoado a vida de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos.
Um beijo no coração de vocês. Tchau!